Para quem realmente está seguindo as medidas de distanciamento social, já são 2 meses de isolamento, 2 meses. Esses dias difíceis podem mexer com a cabeça das pessoas. Esses tempos difíceis trazem ou agravam problemas como depressão, como a ansiedade, o estresse profundo, a preocupação excessiva e como passar por esse momento crítico. Sobre esse tema, vamos conversar agora com o psicólogo Matheus Barros, que já está conosco. Boa noite, Matheus. Boa noite, Sérgio. Ansioso para a entrevista? Você é um ansioso? Aliás, vamos até definir o que é ansiedade, Matheus. Sérgio, ansiedade é uma apreensão pela antecipação de algo que pode ser perigoso ou um perigo iminente. Na verdade, todos nós, seres humanos, precisamos da ansiedade para sobreviver. Mas quando a ansiedade ela passa dos limites considerados naturais e começa a trazer alguns malefícios, como a limitação nas suas atividades diárias ou um comportamento que é considerado anormal na sociedade como um todo, ela começa a se tornar algo patológico. E o nosso país, Matheus, é um país de ansiosos. Estamos chegando a quase uma marca impressionante de 10% de ansiosos no Brasil. Isso mesmo, Sérgio. A gente tem uma pesquisa da OMS que fala que cerca de 9,3% da população brasileira é ansiosa e apresenta comportamentos ansiosos diariamente. E nesse cenário pandêmico, né? Nós estamos vivendo aí uma crise inimaginável. Essa pandemia traz esses gatilhos, as consequências são mais graves para quem já é ansioso. Isso aumentou ainda mais a ansiedade, Matheus? Sim, porque a ansiedade, na verdade, é um comportamento que a pessoa, ela, diante de um perigo iminente, ela começa a se defender, ela começa a participar de alguns comportamentos como mecanismos de defesa. E quando nós estamos vivenciando um período de crise mundial, as pessoas ela têm a tendência a se comportar de uma forma mais defensiva. Isso vai para o psicológico e a pessoa começa a se comportar de uma forma a evitar situações. Por exemplo, a gente compreende que não é a situação em si que define como você vai se sentir, como você vai se comportar, mas sim como você interpreta essa situação, como você significa tudo isso. Então, diante de uma pandemia como essa, nós começamos a perceber que tem pessoas que se comportam com extremos cuidados e outras que não têm nenhum tipo de cuidado. O porquê disso? Porque durante a sua formação psíquica, ela começou a armazenar informações em que esse momento é um momento de alerta. Então, nós vamos entender que para um momento como esse de pandemia, pessoas que têm uma tendência a ser mais ansiosas vão se comportar de forma mais agressiva. E essa ansiedade, ela tem consequências? Existem efeitos psicossomáticos? Isso aí pode alterar, inclusive, a saúde dessa pessoa ansiosa? Sim. Um dos principais sintomas da ansiedade ele é físico. E muitas das vezes ele está sendo confundido com o próprio coronavírus, que é a frequência cardíaca acelerada, a respiração alterada, tremores nas mãos, tremores nos pés, tremores nas pálpebras, problema gástrico. Então, são comportamentos do seu corpo que vai sendo respondido a partir de uma desorganização psíquica. E existem maneiras de se evitar a ansiedade? A ansiedade, ela pode ser tratada, Matheus? Sim, a ansiedade ela pode ser tratada tanto com a psicoterapia, juntamente com o psicólogo, também com o psiquiatra, através da inserção de algumas medicações. E alguma dica prática, assim, para quem está nos assistindo nesse momento e está vivenciando esta ansiedade que tanto incomoda, que é tão prejudicial para todos nós? Sérgio, uma dica importante é sempre prever o que vai acontecer. Você estabelecer uma rotina diária vai fazer com que você evite situações novas. E a ansiedade, ela tem a tendência a aumentar quando você não tem uma rotina pré-estabelecida. Então, como nós mudamos a nossa rotina como um todo, os sintomas de ansiedade ele vai aumentar. Outra dica importante, exerça atividade física na medida que você pode, seja na sua casa, seja no condomínio, usando dos artifícios que nós precisamos hoje, como a máscara, até o distanciamento social. Então, a alimentação também saudável. Muito bom, Matheus. Então vamos respirar fundo e menos ansiedade na medida do possível. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado pela presença, Matheus. Obrigado, Sérgio. Boa noite. Muito obrigado.